Olá, Oi, Iri. tudo bem? Tudo bom? Bom dia, gratidão por estar aqui, por ter aceitado o meu convite. Então, eu sou muito grata por esse convite, estar aqui falando com você, conversando com Legal. o pessoal, falando Eu da cheguei em cultura você da através resistência. da live que você fez com o Rafa. Deu uma travadinha. Deu uma cortada aqui na minha conexão. Isso, Deixa eu ver aqui. ver se voltou. Acho que voltou. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Melhorou. Eu Melhorou, cheguei em né? você através da live que você fez com o Rafa. E aí achei muito bacana as coisas que você diz, né? Eu tenho trazido muito essa conexão com a cultura indígena aqui no meu trabalho, nas lives que eu faço, né? Desde que eu retomei esse contato com a minha ancestralidade ano passado, né? Através dos rituais, e aí eu fui para a Amazônia na virada do ano, né? Ficou muito forte esse chamado de trazer mais conscientização a respeito, né? Do apoio que é necessário, né, a gente ajudar a causa, entender primeiro, né, porque as pessoas estão tão desconectadas da natureza, estão tão distantes da cidade, disso que está sem essa consciência mesmo, né, dessa conexão e dos motivos, né, nem sabe o que está acontecendo. Então, acho que, em primeiro lugar, eu quero trazer essa conscientização, né, para as pessoas que estão distantes desse assunto e que realmente não sabem, né, como se reconectar e o que fazer para ajudar. Nossa, deu umas cortadas aqui pra mim. Eu ouvi algumas coisas, assim. É mais pra gente Não, conversar você tá me mesmo, ouvindo bem? só se conectar, né, com a cultura, saber, né, porque a gente está aqui na cidade e fica tão distante, a menos que a gente busque isso, né, ativamente, essa conexão, a gente acaba se distanciando muito, né. E é muito mais importante do que eu falando sobre isso, ou de outras pessoas que já começaram a retomar essa conexão falando sobre isso, são vocês falando sobre isso, né, de que forma vocês enxergam que a gente pode contribuir, que a gente pode colaborar, mesmo estando distante, né? O que as pessoas precisam ouvir, né, de vocês nesse momento. Acho que a primeira coisa é pensar, né, que nós fazemos parte, né, da natureza e que não estamos desintegrados. E essa desintegração, ou seja, ela aconteceu em um processo, né, que foi nos desnaturalizando, né, e aí viramos seres ficcionais. Então, a Terra nesse processo do que a gente está vivendo hoje é como se nós fôssemos agora, tivéssemos tamanha desintegração que somos um corpo estranho, ou seja, somos algo que está causando mal à própria Terra. Então, toda a natureza tem esse mecanismo, né? Se tem algo que está em desequilíbrio, ela vai agir para se equilibrar. Então, o ser humano hoje é a maior causa de desequilíbrio, né, do planeta, assim. A gente tem. E esse desequilíbrio vem dessa desintegração. E essa desintegração tem um processo, né? Que aí você intensifica ele no fim do século XVIII, com o mercantilismo aí, depois você vem com a industrialização. E esse processo de vocês de industrialização que massifica e setoriza o trabalho, né? Você começa a distribuir e a especificar como se as pessoas estivessem em caixinhas e todo o processo criativo também acaba morrendo e se insensibilizando. Isso não existe para nós, né? Nós fazemos parte de tudo, todo o trabalho para nós, por exemplo,
nossas casas, todos sabem qual é o processo da casa, todos sabem os cantos, todos sabem a pesca, todos sabem, então todos entendem de tudo que está ali, dos conhecimentos que são necessários para viver. E aí isso também acontece nesse processo, né, de desintegração do conhecimento também, como se os conhecimentos fossem separados, como se a medicina tivesse separado da arte, como se tivesse separado, enfim, dos outros saberes. E não é assim, na natureza não é assim, tudo está integral, né? Então, há uma separação do conhecimento, e aí com essa separação do conhecimento, uma mercantilização também de tudo, né? Para nós, por exemplo, o conhecimento é livre. É por isso que hoje nós estamos restringindo mais o nosso conhecimento, porque as pessoas entram nas nossas comunidades e como o pensamento do branco, tudo, ele monetariza tudo, então a gente sabe que as pessoas vão, né, para tentar um diploma, mas na verdade elas estão atrás desse reconhecimento e de mais recursos financeiros para si mesmo. Então, não é um processo de conhecimento para levar conhecimento para a humanidade, para a sociedade, não. Elas estão atrás de um processo individual, né, de reconhecimento individual, e que aquilo vai dar um retorno financeiro posterior para elas, né? Então, por isso que a gente está resguardando mais o nosso conhecimento, mas entre nós e até entre outros, há muito tempo, foi um conhecimento livre, né? Então, tem todo essa liberdade que vai desde o saber, né, e de todos experimentar. Então, isso acontece desde a infância, né? Portanto, também, para a gente conseguir essa reconexão, a gente tem que mudar essa mentalidade e de passar isso para as novas gerações, né? E isso de passar para as novas gerações não é meramente um ato teórico que também é importante para nós, né? Porque se você não vive aquele conhecimento, né, você não sabe de fato, você não sente, porque saber para nós é sentir, né? Você se acostuma a falar e não fazer, é morto, né? É uma vida morta, é uma vida vazia em que as palavras perderam a força, né? E a palavra é uma das forças maiores do universo. Então, se a sua palavra perdeu a força, e isso é um indicativo que você perdeu a força ali essencial de vida, né? A sua palavra tem que valer, né? Tem que ser prática, né? Tem que ser uma palavra que realmente faça criar, né, o seu mundo e aquilo tudo que você quer vivenciar, né? Então, para nós isso começa desde a infância, né, com as nossas crianças, todos os saberes são importantes. Então, já vi muitas vezes, por exemplo, com crianças não indígenas, elas falando que não sabem dançar, que não sabem desenhar, sabe, que não sabem subir uma árvore, assim. Existe um medo muito grande do erro, sabe, também. Existe um medo muito... E no ensino, não existe ensino sem erro, né? Não existe. Você aprende a andar caindo, você aprende a falar, falando tudo embolado. Então, assim, o erro, ele é muito importante para o crescimento. Então, assim, o que eu percebo quando nos meus estudos nas escolas, né, não indígenas, as pessoas têm medo de errar, as pessoas têm medo de perguntar, as pessoas têm medo de mostrar que não sabem. Sim, e a E, gente e isso é ficou um erro muito grande. desconectado, né, do coletivo, foi tanto para ser esfera individual, como você falou, que qualquer erro a gente tende a se sentir ferido, né, como se estivesse ferindo quem a gente é, por tá reconhecendo o erro, né. Tem uma distorção tão grande disso, ao invés de enxergar isso como aprendizado, enxergar isso como algo que fere a minha identidade, porque eu estou fazendo aquilo, né? Exato, exato. E tanto é que assim, as nossas crianças, quando elas caem, né, e elas se machucam e elas sangram, a gente dá risada, porque tem que dar risada. A gente tá, esse plano aqui que a gente tá, né, fala a nossa cosmologia que nós viemos do fundo da água e que lá não existe a morte, mas aqui existe morte. Então, assim,
aqui é um período de aprendizado, sabe? De passagem mesmo. Então, se a gente se ferir, né, tem que aprender a rir disso e a levantar, porque todos vão se ferir, todos vão errar. Não existe essa pessoa infalível, não existe. E você não tem a obrigação de ser infalível, porque ninguém. Esse plano não é para infabilidade, não existe essa perfeição. A perfeição desse plano está na imperfeição, né? Então, quando as nossas crianças caem, a gente dá risada, né? Quando elas erram, a gente acha bonito, porque é assim que a gente aprende as coisas, né? É caminhando, é caindo. E eu acho que essa é a grande diferença das pessoas que percebem esse saber da vida, né? Não é que são melhores, é que elas querem tentar novamente e sempre se aperfeiçoando, né? Porque nós todos estamos aprendendo. Esse é o pressuposto, né, de estar aqui, de que todos nós estamos aprendendo com a vida e que o importante é a gente continuar e não achar que a gente, não sei, em algum momento, eu sou um fracasso porque toda a sociedade me pede tais e tais conquistas, e se eu não consegui-las, eu não sou vitorioso. Primeiro que isso também já que conquistas são essas? Existem possibilidades no mundo, existem possibilidades de ser que são infinitas, né? É a Não existe padronização, nenhum só caminho para o mundo. é a padronização do que isso significa, né? Essa coisa essa sociedade que se formou aqui, do jeito que está na cidade, né? Que distorceu isso e diz que conquista é só isso aqui, o resto não conta. Exatamente. E aí eu acho assim, eu fico muito assim impressionada, por exemplo, dos pensamentos eurocêntricos, né, com relação aos caminhos que possibilitam a vida, né? Então aí você tem aí uma polarização desses pensamentos que uma está ligada ao capitalismo, outro ao comunismo, mas assim, parece que só há duas formas de ver o mundo, ou só há duas possibilidades, né? Eu acho que isso também traz um pouco de engessamento para esse momento, para as pessoas, né, que querem, né, quebrar esses paradigmas que nós estamos vivendo de individualismo e tal. Isso paralisa um pouco elas, esse pensamento de que existe um caminho que já foi traçado e que é aquele caminho que deve ser seguido, porque o que a gente está vivendo hoje, as pessoas têm um poder tão grande de atuação real através da internet, por exemplo, né, que os caminhos eles estão tão diluídos e eles podem rapidamente, né, um sentimento convergir para algo que muitas das pessoas, por exemplo, de ativistas que eu conheço, de movimentos sociais, não sabem como agir diante disso, assim, porque eles estão acostumados com um caminho muito traçado de como deve ser as coisas. Então, quando as pessoas simplesmente, pelo sentimento que está transbordando, porque a gente tem que sentir o que está acontecendo ao nosso redor, né? Elas se juntam de alguma forma, esses movimentos não sabem o que fazer, não estão sabendo lidar nem com a internet, não estão sabendo lidar com esses movimentos que não surgem do pensamento intelectual acadêmico, mas simplesmente de uma indignação que não sabe por quê, nem para onde vai, e não está sabendo lidar com isso, inclusive para organizar isso melhor e para trazer, porque eles querem ser os propagadores disso, né? Aí eu estou indo assim para outro, né, outro viés, Mas essa assim, mas conectada, é importante pensar, né, nessas formas, o quanto a gente tende nessa cultura que a gente está vivendo aqui, né, a se enrijecer e só enxergar o que já foi feito e não se abrir, né, para possibilidades, para inovação, para criação. A gente está tão desconectado com essa força da vida, pela desconexão com a natureza, pela desconexão com a ancestralidade, pela desconexão completa, né, com as coisas, porque se foi muito pro lado da praticidade, da produção, né, de precisar estar o tempo inteiro produzindo e gerando dinheiro, que se perdeu totalmente a espontaneidade da vida, né? Isso é uma coisa que eu senti quando eu fui
para a Amazônia, quando eu me reconectei, quando eu comecei essa reconexão, que ainda é muito recente, foi o quanto vocês navegam, né, entre as possibilidades, vocês não estão presos nos extremos, vocês navegam entre as polaridades, vocês estão conectados, muito conectados e firmes com a Terra e muito conectados e firmes com o divino, com o Espírito. E a gente tá E é, aprendendo, né, a se desprender de uma coisa e se reconectar com a outra, aí se desconecta do outro lado e fica um pouco ainda perdido, né, nessa integração do todo e não só em ficar numa polaridade. e é muito engraçado isso, porque aí vocês se perdem, inclusive no próprio mundo de vocês, né? Que vocês mesmos criaram. A desconexão, ela é tamanha, por exemplo, nós povos indígenas, né, sentimos que as nossas lutas hoje, elas seriam muito travadas nas redes sociais. E nós nos abrimos para isso, para essa tecnologia, como uma forma de luta, né? Então, o movimento indígena tem trabalhado arduamente, tem fazido muitas conexões através das redes sociais, né? Já percebeu que tem um modus operandi do governo desses novos tempos, que é rede social, ou seja, lançar uma narrativa na rede social. Depois de lançar essa narrativa, vem a implementação, né, de uma política pública. Percebendo isso, nós também incidimos na luta contra essa narrativa, né? E trazendo também a nossa realidade, né? E trazendo o que é verdade para nós, né? E a gente tem feito isso e tem conquistado, tem feito muitos ganhos com relação a isso em matérias, em projetos de lei, enfim, em medidas provisórias que o governo tentou passar e foi barrado pelo movimento indígena. Então, assim, é engraçado isso que nós, inclusive, nos apropriamos melhor dessas conexões para fazer essas lutas acontecer, sabe? Coisas que não surgiram mesmo, né, enfim, do pensamento indígena, mas que a gente sente o momento, e é isso que você falou, né, de estar aberto e, e dessa inovação, assim, a gente busca ela e sente o momento, que não houve um distanciamento com a racionalização, porque se você racionaliza demais, você deixa a intuição, né? E aí você se perde nesses pensamentos e aquilo que você sente, você deixa de lado. E aí se você não sente o momento e não sabe dar resposta, o tempo passa. E o tempo passa e você perde aquela oportunidade por não confiar nos seus sentimentos, né? Então, a gente também confia muito no que a gente sente, assim. Sim, com certeza. A gente está muito desconectado do sentir, né? Justamente por conta dessa desconexão de todos esses fatores, né? Uma coisa que é muito linda na cultura de vocês é a valorização, né, dos mais velhos, como os detentores de conhecimento, como as pessoas responsáveis por passar conhecimento. É toda uma mobilização, né, da comunidade inteira com essa valorização dos mais velhos, e que aqui a gente faz o contrário, né? A gente exclui os mais velhos, afasta, não quer olhar, vê como problema. A gente vê o quanto a gente está desconectado e distorcido, né, desses valores, dessa ancestralidade, pela forma como a gente trata tanto as crianças quanto os mais velhos. A gente tende a achar que as crianças também não sabem nada. A gente desmerece as crianças, como se o adulto fosse o passador de conhecimento para a criança, e a criança não sabe nada. Eu vejo que hoje as crianças vêm puras e sabem mais do que a gente, que está todo distorcido dentro da mente. E a gente tende a falar que não, a criança precisa ouvir o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. A criança acabou de nascer, ela não sabe nada. E a gente desvaloriza tanto as crianças quanto os mais velhos, né? Que trazem tanta riqueza pra gente, porque a gente perdeu essa visão da alma, do espírito. A gente só vê essa existênciazinha aqui que eu tô vivendo agora. A gente não vê toda a riqueza que aquela alma que acabou de descer ali já traz, né? Que a gente não tem mais essa visão. É, inclusive com relação à matéria, né, a gente acaba não sentindo todas as possibilidades da própria matéria, do corpo, né, do Sim. que é visível aos olhos, enfim, auditivo aos nossos ouvidos, palatável de fato, né? Então, são tantas possibilidades que a gente acaba anulando até os próprios sentidos, mesmo da sensibilidade material, né? Que vem do toque,
enfim. E aí, para além disso, né, que transpassa isso da alma, né, de você realmente se integrar com o momento e se entregar para ele, né. Eu percebo muito isso, assim, com as experiências com relações não indígenas, né. Em muitos momentos eu fui completamente confundida, assim, né, por ou dada como alma, né, como alguém boba, né, por ter essa sensibilidade e por ter uma confiança demasiada, né. Hoje eu sei, assim, que realmente não dá para confiar, né, porque tem muitas pessoas que já têm um acúmulo tão grande, né, uma história tão grande de tantas feridas e de tantas experiências ruins que elas não vão conseguir enxergar realmente, assim. Elas vão ter que ter todo um processo, né, de muito amor que eu não sei se elas vão conseguir ter, ou então de autoconscientização, de autorreflexão muito forte, uma luta muito grande, para que a gente realmente consiga acessá-las assim com pureza, né? Então, assim, isso é uma coisa também que está nos atingindo, né? Que é essa malícia do homem branco e uma malícia que é em todos os contextos, né? É uma malícia sexual, é uma malícia intelectual, é uma malícia emocional, enfim, todo esse sistema também traz, né, dessa individualização, né, dessa massificação, uma competição assim que é bem adoecedora para todos nós, né, das relações todas, sejam relações de amizade, relações afetivas, de trabalho, né? Então, assim, é bem dolorido, foi muito dolorido um processo de estar, né, na cidade, de sentir tudo isso, e as pessoas confundirem, né, o que você está sentindo enfim, tirarem conclusões assim que estavam abertas, que podem ser simples, né? Ou também acontecer das pessoas acharem ruim de você brilhar por ser quem é, assim, né? Quem se é. E aí a luta de tentar mostrar assim, todos nós temos esse brilho. Então, se você não encontrou, não é porque você não tenha, é porque a sua essência está escondida, sabe? Todos nós somos únicos, assim, e temos uma experiência única na vida e temos e temos algo a contribuir que só nós podemos, do jeito que nós podemos fazer, né? E isso é muito interessante. Por exemplo, nós podemos ter os mesmos ingredientes para uma comida, né? Os mesmos, mas eu vou fazer de um jeito e você vai fazer de outro e os sabores vão ser diferentes, sabe? Não vai ser igual. E isso sabe, é arte. Então, essa massificação também da comida, para mim é muito triste também, sabe? Você encontrar um alimento que é igualzinho, assim, as pessoas que estão trabalhando ali, não importa, a energia delas é morta ali, vai sair o mesmo prato, o mesmo hambúrguer, o mesmo gosto sempre, assim, é uma coisa que eu acho, assim, meu Deus, né, e se isso É fosse triste. liberto, é, nós todos teríamos casas completamente diferentes, seria uma coisa, assim, criaríamos nossos próprios, enfim, utensílios e teria o nosso toque tudo, né. E a possibilidade existe disso acontecer, né? Mas foi criada uma narrativa que nos molda e que nós estamos presos a ela, assim, como se não estivesse, né? Então, assim, a primeira coisa é essa autoconsciência, né? De que é possível. E aí você realmente buscar ser aquilo e saber que a sua energia, ela possibilita isso, né? Porque muitas pessoas ainda não conseguem perceber o poder que elas têm quando elas liberam essa essência, né? E aí, assim, eu acho que as pessoas que sentiram um pouquinho, é claro que eu também estou nesse caminho, né? Eu acho que todos nós estamos aqui para esse caminho, para errar, mas para ir nessa direção,
E o que eu sinto um pouco com relação a isso é tão vibrante, é tão bonito, as coisas quando você está fazendo com energia, elas vão fluindo, né? As pessoas vão se conectando, pessoas que, assim, de uma forma, assim, que parece que não existem coincidências, e não existem mesmo, né? Você vai percebendo, assim, que existe uma energia que vai fluindo para que os caminhos se abram quando você realmente está aberto a isso, sabe? Quando você acredita nisso, quando você começa a acreditar na sua palavra, quando você começa a acreditar no seu pensamento, realmente vão fluindo e você vai encontrando as pessoas que tem que encontrar, você vai conquistando aquilo que tem que conquistar, o seu espaço, né? Seu espaço que só você cabe ali, sabe? Com certeza, essa massificação a gente vê em tudo, né? No comportamento, nas escolhas, no lado profissional, tudo a gente está há muito tempo colocando nesse lugar de padronização. E isso é muito prejudicial, né? É um processo de matar a cultura, de tornar tudo igual, de certa forma querer controlar tudo, querendo que tudo seja previsível. E o quanto a gente matou o nosso espírito nesse processo, né? E agora a gente está precisando fazer todo um caminho de cura, e a cura é uma coisa já do berço da cultura indígena, né? A cura está na cultura, faz parte da cultura. A gente se desconectou disso, inclusive, né? Passamos um tempão olhando para terapias e coisas assim, como só quem tem problema é que precisa dessas coisas. E se desconectou da necessidade de se expandir, de evoluir e de cuidar do seu mundo interior, como se quem cuida do mundo interior são os fracos, porque precisam de ajuda. E não, né? A gente se desconectou até disso, assim, a gente foi se matando, né? De certa forma, porque é o que você falou, quando a Exatamente. gente não está conectado com E eu acredito a que força de vida, a gente está se matando. exatamente. E eu acredito assim que fraqueza real é você não sentir, sabe? Eu desconfio das pessoas que não adoeceram tanto, estando inseridos tanto nesse contexto, né, desse sistema, assim. Porque ao sair, né, e estudar no mundo não indígena, o adoecimento foi certo, assim. Realmente precisei de ajuda, inclusive, e tal. E assim, a gente não tem que ter medo disso, porque a gente está vivendo um sistema adoecedor, né? Sim. E a gente tem que ter consciência disso. E eu acho realmente que essas pessoas são muito fortes, porque são pessoas que não se insensibilizaram, né? Não se fecharam em máscaras, não endureceram assim a sua alma, né? Estão sentindo tudo isso e estão lutando ali. Agora, as pessoas que realmente se enrijeceram e não querem olhar para o outro, é muito mais fácil isso, sabe? Assim, é muito menos dolorido, menos trabalhoso, né? Você olhar para o outro e sempre se doer, né, pela condição que, de uma miséria, um ferimento, e diante de um contexto que está te pedindo todo o seu tempo e energia para você conquistar e para você ter dinheiro e você não dá atenção nem para os seus próprios familiares ou para uma criança ou como você falou para um mais velho que tem a sua história ali, tem a sua essência, porque conhecer a sua essência, né, é conhecer também o seu passado, né, é conhecer quem foram as gerações que te trouxeram a esse mundo, né? Qual foi a história delas? Porque a história delas é sua história também. Então, essas pessoas não estão abertas nem para si, né? Antes de tudo, elas tiraram, assim, mataram a si mesmo e foram indiferentes a si mesmo, né? Elas foram indiferentes à sua própria história, assim. E aí, naturalmente, elas vão ser indiferentes à história dos outros, né?
Porque Com antes de certeza. você ser cruel com alguém, você é cruel consigo mesmo, né? É por isso que eu acredito que o povo indígena, ele tem muita tranquilidade ao lidar com as pessoas também, que tem um pensamento muito indiferente, né? Eu não tiro a razão das pessoas, dos ativistas, que têm muita raiva com relação a isso, porque eles também sofreram muito e devolvem com essa raiva, né? Mas os povos indígenas, nós, de uma forma geral, não temos essa raiva, apesar de todo, né, o massacre, de todo. E isso não quer dizer que nós somos indiferentes e não estamos lutando também, porque é diferente, né? É diferente você aceitar, né, uma opressão por, por simplesmente não acreditar que consiga lutar, né? Ou você realmente ser um pouco tolerante com aquilo por perceber que o outro está se matando primeiro e que ele é tão vítima dele quanto está fazendo, né, nós vítimas dele também. Então, assim, de tentar levar essa compreensão para essa pessoa. Mas também não tiramos a razão das pessoas que devolvem também toda a opressão com muita raiva, assim, né? Porque a gente sabe que no contexto que a gente vive, né, as vidas negras, as vidas LGBTs, indígenas, elas sofrem muito. Então, essa devolutiva também de raiva, ela é algo que está fazendo uma proteção, né? Eles estão fazendo uma proteção. Mas para nós entendemos esse processo de que, por exemplo, quando me falam assim, vocês estão correndo risco e tal. Não, todos nós, a vida está correndo risco. Não é uma questão de você ser aliado para proteger os povos indígenas. É para você se proteger. Não entenderam ainda. É a proteção da vida na Terra, sabe? O que está em jogo aqui é muito além, sabe? Você tirar o equilíbrio da Terra destruindo um bioma, você achar que isso não vai te afetar de alguma forma, você matar um povo inteiro, você achar que isso não te afetou de alguma forma como ser humano, sabe? É assim, simplesmente absurdo para nós. É um pensamento absurdo, Dá nem para sabe? entender como que Porque chega nesse ponto, né? Num pensamento desse. Porque para vocês é tão óbvia essa conexão que não dá para entender como que vocês chegaram nisso, gente. assim, eu tô tentando ainda, sabe? Tô estudando muito e foi parte do meu processo, assim, para para atuar e para falar também. E também para, inclusive, é tão forte isso que vocês criaram, porque assim, é um pensamento que perpassa um inconsciente coletivo de uma forma tão poderosa que em muitos momentos, por exemplo, na minha adolescência, eu cheguei a pensar, será que realmente nosso pensamento é atrasado? Será que nós não somos respeitáveis, belos? O que está acontecendo? Né? Então, assim, é um inconsciente tão poderoso que foi criado, dessa energia, assim, que para você romper, é por isso que as pessoas também ficam paralisadas, né? A gente fica paralisado na nossa própria vida, assim, porque é realmente poderoso esse pensamento que você cria, né? E é uma coisa simples para as pessoas entenderem como que é isso, é assim, né? No mundo não indígena, para trazer um pouco para vocês o que é essa questão das energias. É você, por exemplo, eu e você temos um produto e eu vou conseguir vender esse mesmo produto por R$ 5 e você vai vender a mesma coisa por 5.000. E isso acontece diariamente. Mas por que isso acontece diariamente, assim? Porque a minha energia, as pessoas sentiram aquela minha energia e não vão dar mais do que aquilo. E elas sentiram a sua energia e vão dar muito mais no mesmo produto. E isso acontece sempre, assim, no mundo de vocês, assim, porque as pessoas vão sentindo a energia que você emana de insegurança,
de, enfim, você se sentir menor, do seu medo. Tudo isso transpassa algo que vai além da racionalização. As pessoas sentem. E existe um grupo que elas colocaram nesse lugar de insegurança, de insuficiência, né? Por exemplo, com nós indígenas, eles tentam colocar a gente sempre nesse. Olá, Oh, Iri, tudo bem? tudo bom? Bom dia, gratidão por estar aqui, por ter aceitado o meu convite. Então, eu sou muito grata por esse convite, estar aqui falando com você, conversando com Legal. o pessoal, falando Eu da cheguei em cultura, você da através resistência. da live que você fez com o Rafa. Deu uma travadinha. Deu uma cortada aqui na minha conexão. Isso, Deixa eu ver aqui. ver se voltou. Acho que voltou. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Melhorou. Eu Melhorou, cheguei em né? você através da live que você fez com o Rafa. E aí achei muito bacana as coisas que você diz, né? Eu tenho trazido muito essa conexão com a cultura indígena aqui no meu trabalho, nas lives que eu faço, né? Desde que eu retomei esse contato com a minha ancestralidade ano passado, né? Através dos rituais, e aí eu fui para a Amazônia na virada do ano, né? Ficou muito forte esse chamado de trazer mais conscientização a respeito, né? Do apoio que é necessário, né, a gente ajudar a causa, entender primeiro, né, porque as pessoas estão tão desconectadas da natureza, estão tão distantes da cidade, disso que está sem essa consciência mesmo, né, dessa conexão e dos motivos, né, nem sabe o que está acontecendo. Então, acho que, em primeiro lugar, eu quero trazer essa conscientização, né, para as pessoas que estão distantes desse assunto e que realmente não sabem, né, como se reconectar e o que fazer para ajudar. Nossa, deu umas cortadas aqui pra mim. Eu ouvi algumas coisas, assim. É mais pra gente Não, conversar você tá me mesmo, ouvindo bem? só se conectar, né, com a cultura, saber, né, porque a gente tá aqui na cidade e fica tão distante, a menos que a gente busque isso, né, ativamente, essa conexão, a gente acaba se distanciando muito, né. E é muito mais importante do que eu falando sobre isso, ou de outras pessoas que já começaram a retomar essa conexão falando sobre isso, são vocês falando sobre isso, né, de que forma vocês enxergam que a gente pode contribuir, que a gente pode colaborar, mesmo estando distante, né? O que as pessoas precisam ouvir, né, de vocês nesse momento. Acho que a primeira coisa é pensar, né, que nós fazemos parte, né, da natureza e que não estamos desintegrados. E essa desintegração, ou seja, ela aconteceu em um processo, né, que foi nos desnaturalizando, né, e aí viramos seres ficcionais. Então, a Terra nesse processo do que a gente está vivendo hoje é como se nós fôssemos agora, tivéssemos tamanha desintegração que somos um corpo estranho, ou seja, somos algo que está causando mal à própria Terra. Então, toda a natureza tem esse mecanismo, né? Se tem algo que está em desequilíbrio, ela vai agir para se equilibrar. Então, o ser humano hoje é a maior causa de desequilíbrio, né, do planeta, assim. A gente tem, e esse desequilíbrio vem dessa desintegração. E essa desintegração tem um processo, né, que aí você intensifica ele
fim do século XVIII, com o mercantilismo aí, depois você vem com a industrialização. E esse processo de vocês de industrialização que massifica e setoriza o trabalho, né? Você começa a distribuir e a especificar como se as pessoas estivessem em caixinhas e todo o processo criativo também acaba morrendo e se insensibilizando. Isso não existe para nós, né? Nós fazemos parte de tudo. Todo o trabalho para nós, por exemplo, nossas casas, todos sabem qual é o processo da casa, todos sabem os cantos, todos sabem a pesca, todos sabem, então todos entendem de tudo que está ali, dos conhecimentos que são necessários para viver. E aí isso também acontece nesse processo, né, de desintegração do conhecimento também, como se os conhecimentos fossem separados, como se a medicina tivesse separado da arte, como se tivesse separado, enfim, dos outros saberes. E não é assim, na natureza não é assim, tudo está integral, né? Então, há uma separação do conhecimento, e aí com essa separação do conhecimento, uma mercantilização também de tudo, né? Para nós, por exemplo, o conhecimento é livre. É por isso que hoje nós estamos restringindo mais o nosso conhecimento, porque as pessoas entram nas nossas comunidades e como o pensamento do branco, tudo, ele monetariza tudo, então a gente sabe que as pessoas vão, né, para tentar um diploma, mas na verdade elas estão atrás desse reconhecimento e de mais recursos financeiros para si mesmo. Então, não é um processo de conhecimento para levar conhecimento para a humanidade, para a sociedade. Não, elas estão atrás de um processo individual, né, de reconhecimento individual, e que aquilo vai dar um retorno financeiro posterior para elas, né? Então, por isso que a gente está resguardando mais o nosso conhecimento, mas entre nós e até entre outros, há muito tempo, foi um conhecimento livre, né? Então, tem todo essa liberdade que vai desde o saber, né, e de todos experimentar. Então, isso acontece desde a infância, né? Portanto, também, para a gente conseguir essa reconexão, a gente tem que mudar essa mentalidade e de passar isso para as novas gerações, né? E isso de passar para as novas gerações não é meramente um ato teórico que também é importante para nós, né? Porque se você não vive aquele conhecimento, né, você não sabe de fato, você não sente, porque saber para nós é sentir, né? Você se acostuma a falar e não fazer, é morto, né? É uma vida morta, é uma vida vazia em que as palavras perderam a força, né? E a palavra é uma das forças maiores do universo. Então, se a sua palavra perdeu a força, e isso é um indicativo que você perdeu a força ali essencial de vida, né? A sua palavra tem que valer, né? Tem que ser prática, né? Tem que ser uma palavra que realmente faça criar, né, o seu mundo e aquilo tudo que você quer vivenciar, né? Então, para nós isso começa desde a infância, né, com as nossas crianças, todos os saberes são importantes. Então, já vi muitas vezes, por exemplo, com crianças não indígenas, elas falando que não sabem dançar, que não sabem desenhar, sabe, que não sabem subir uma árvore, assim. Existe um medo muito grande do erro, sabe, também. Existe um medo muito... E no ensino, não existe ensino sem erro, né? Não existe. Você aprende a andar caindo, você aprende a falar falando tudo embolado. Então, assim, o erro, ele é muito importante para o crescimento. Então, assim, o que eu percebo nos meus estudos nas escolas, né, não indígenas, as pessoas têm medo de errar, as pessoas têm medo de perguntar, as pessoas têm medo de mostrar que não sabem. Sim, e a E gente isso é ficou um erro muito grande. desconectado, né, do coletivo, foi tanto para ser esfera individual, como você falou, que qualquer erro a gente tende a se sentir ferido, né, como se estivesse ferindo quem a gente é,
por tá reconhecendo o erro, né? Tem uma distorção tão grande disso, ao invés de enxergar isso como aprendizado, enxergar isso como algo que fere a minha identidade, porque eu tô fazendo aquilo, né? Exato, exato. E tanto é que assim, as nossas crianças, quando elas caem, né? E elas se machucam e elas sangram, a gente dá risada, porque tem que dar risada. A gente tá. Esse plano aqui que a gente tá, né? Fala a nossa cosmologia, que nós viemos do fundo da água e que lá não existia morte, mas aqui existe morte. Então, assim, aqui é um período de aprendizado, sabe? De passagem mesmo. Então, se a gente se ferir, né, tem que aprender a rir disso e a levantar, porque todos vão se ferir, todos vão errar. Não existe essa pessoa infalível, não existe. E você não tem a obrigação de ser infalível, porque ninguém é, ninguém. Esse plano não é para infabilidade, não existe essa perfeição. A perfeição desse plano está na imperfeição, né? Então, quando as nossas crianças caem, a gente dá risada, né? Quando elas erram, a gente acha bonito, porque é assim que a gente aprende as coisas, né? É caminhando, é caindo. E eu acho que essa é a grande diferença das pessoas que percebem esse saber da vida, né? Não é que são melhores, é que elas querem tentar novamente e sempre se aperfeiçoando, né? Porque nós todos estamos aprendendo. Esse é o pressuposto, né, de estar aqui, de que todos nós estamos aprendendo com a vida e que o importante é a gente continuar e não achar que a gente, não sei, em algum momento, eu sou um fracasso porque toda a sociedade me pede tais e tais conquistas, e se eu não consegui-las, eu não sou vitorioso. Primeiro que isso também já é, que conquistas são essas? Existem possibilidades do mundo, existem possibilidades de ser, que são infinitas, né? É a Não existe padronização, nenhum só caminho para o mundo. é a padronização do que isso significa, né? Essa coisa essa sociedade que se formou aqui, do jeito que está na cidade, né? Que distorceu isso e diz que conquista é só isso aqui, o resto não conta. Exatamente. E aí eu acho assim, eu fico muito assim, impressionada, por exemplo, dos pensamentos eurocêntricos, né, com relação aos caminhos que possibilitam a vida, né? Então aí você tem aí uma polarização desses pensamentos que uma está ligada ao capitalismo, outro ao comunismo, mas assim, parece que é, só há, só há duas formas de ver o mundo, ou só há duas possibilidades, né? Eu acho que isso também traz um pouco de engessamento para esse momento, para as pessoas, né, que querem, né, quebrar esses paradigmas que nós estamos vivendo de individualismo e tal. Isso paralisa um pouco elas, esse pensamento de que existe um caminho que já foi traçado e que é aquele caminho que deve ser seguido, porque o que a gente está vivendo hoje, as pessoas têm um poder tão grande de atuação real através da internet, por exemplo, né, que os caminhos eles estão tão diluídos e eles podem rapidamente, né, um sentimento convergir para algo que muitas das pessoas, por exemplo, de ativistas que eu conheço, de movimentos sociais, não sabem como agir diante disso, assim, porque eles estão acostumados com um caminho muito traçado de como deve ser as coisas. Então, quando as pessoas simplesmente, pelo sentimento que está transbordando, que a gente tem que sentir o que está acontecendo ao nosso redor, né? Elas se juntam de alguma forma, esses movimentos não sabem o que fazer, não estão sabendo lidar nem com a internet, não estão sabendo lidar com esses movimentos que não surgem do pensamento intelectual acadêmico, mas simplesmente de uma indignação que não sabe por quê, nem para onde vai, e não está sabendo lidar com isso, inclusive para organizar isso melhor e para trazer, porque eles querem ser os propagadores disso, né? Aí eu estou indo assim para outro, né, outro viés, Mas essa assim, mas conectada, é importante pensar, né, nessas formas, o quanto a gente tende nessa cultura que a gente está vivendo aqui, né, a se enrijecer e só enxergar o que já foi feito.
e não se abrir, né, para possibilidades, para inovação, para criação. A gente está tão desconectado com essa força da vida, pela desconexão com a natureza, pela desconexão com a ancestralidade, pela desconexão completa, né, com as coisas, porque se foi muito para o lado da praticidade, da produção, né, de precisar estar o tempo inteiro produzindo e gerando dinheiro, que se perdeu totalmente a espontaneidade da vida, né? Isso é uma coisa que eu senti quando eu fui para a Amazônia, quando eu me reconectei, quando eu comecei essa reconexão, que ainda é muito recente, foi o quanto vocês navegam, né, entre as possibilidades, vocês não estão presos nos extremos, vocês navegam entre as polaridades, vocês estão conectados, muito conectados e firmes com a Terra e muito conectados e firmes com o divino, com o Espírito. E a gente tá E é, aprendendo, né, a se desprender de uma coisa e se reconectar com a outra, aí se desconecta do outro lado e fica um pouco ainda perdido, né, nessa integração do todo e não só em ficar numa polaridade. e é muito engraçado isso, porque aí vocês se perdem, inclusive, no próprio mundo de vocês, né? Que vocês mesmos criaram. A desconexão, ela é tamanha, por exemplo, nós, povos indígenas, né, sentimos que as nossas lutas hoje, elas seriam muito travadas nas redes sociais, e nós nos abrimos para isso, para essa tecnologia, como uma forma de luta, né? Então, o movimento indígena tem trabalhado arduamente, tem fazido muitas conexões através das redes sociais, né? Já percebeu que tem um modus operandi do governo desses novos tempos, que é rede social, ou seja, lançar uma narrativa na rede social. Depois de lançar essa narrativa, vem a implementação, né, de uma política pública. Percebendo isso, nós também incidimos na luta contra essa narrativa, né? E trazendo também a nossa realidade, né? E trazendo o que é verdade para nós, né? E a gente tem feito isso e tem conquistado, tem feito muitos ganhos com relação a isso em matérias, em projetos de lei, enfim, em medidas provisórias que o governo tentou passar e foi barrado pelo movimento indígena. Então, assim, é engraçado isso que nós, inclusive, nos apropriamos melhor dessas conexões para fazer essas lutas acontecer, sabe? Coisas que não surgiram mesmo, né, enfim, do pensamento indígena, mas que a gente sente o momento, e é isso que você falou, né, de estar aberto e, e dessa inovação, assim, a gente busca ela e sente o momento, que não houve um distanciamento com a racionalização, porque se você racionaliza demais, você deixa a intuição, né? E aí você se perde nesses pensamentos e aquilo que você sente, você deixa de lado. E aí se você não sente o momento e não sabe dar a resposta, o tempo passa. E o tempo passa e você perde aquela oportunidade por não confiar nos seus sentimentos, né? Então, a gente também confia muito no que a gente sente, assim. Sim, com certeza. A gente está muito desconectado do sentir, né? Justamente por conta dessa desconexão de todos esses fatores, né? Uma coisa que é muito linda na cultura de vocês é a valorização, né, dos mais velhos, como os detentores de conhecimento, como as pessoas responsáveis por passar conhecimento, toda uma mobilização, né, da comunidade inteira com essa valorização dos mais velhos, e que aqui a gente faz o contrário, né? A gente exclui os mais velhos, afasta, não quer olhar, vê como problema. A gente vê o quanto a gente está desconectado e distorcido, né, desses valores, dessa ancestralidade, pela forma como a gente trata tanto as crianças quanto os mais velhos. A gente tende a achar que as crianças também não sabem nada. A gente desmerece as crianças, como se o adulto fosse o passador de conhecimento para a criança, e a criança não sabe nada. Eu vejo que hoje as crianças vêm puras e sabem mais do que a gente, que está todo distorcido dentro da mente. E a gente tende a falar que não, a criança precisa ouvir o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando. A criança acabou de nascer, ela não sabe nada. E a gente desvaloriza tanto as crianças quanto os mais velhos, né? Que trazem tanta riqueza para a gente, porque a gente perdeu essa visão da alma, do espírito. A gente só vê essa existênciazinha aqui que eu estou vivendo agora. A gente não vê toda a riqueza que aquela alma que acabou de descer ali já traz, né? Que a gente não tem mais essa visão. É.
inclusive com relação à matéria, né? A gente acaba não sentindo todas as possibilidades da própria matéria, do corpo, né? Do Sim, que é visível aos olhos, enfim, auditivo aos nossos ouvidos, palatável de fato, né? Então, são tantas possibilidades que a gente acaba anulando até os próprios sentidos, mesmo da sensibilidade material, né? Que vem do toque, sim. enfim. E aí, para além disso, né? Que transpassa isso da alma, né? De você realmente se integrar com o momento e se entregar para ele, né? Eu percebo muito isso, assim, com as experiências com relações não indígenas, né? Em muitos momentos eu fui completamente confundida, assim, né? Ou dada como ingênua, né? Como alguém boba, né? Por ter essa sensibilidade e por ter uma confiança demasiada, né? Hoje eu sei, assim, que realmente não dá para confiar, né? Porque tem muitas pessoas que já têm um acúmulo tão grande, né? Uma história tão grande de tantas feridas e de tantas experiências ruins que elas não vão conseguir enxergar realmente, assim. Elas vão ter que ter todo um processo, né? De muito amor que eu não sei se elas vão conseguir ter ou então de autoconscientização, de autorreflexão muito forte, uma luta muito grande, para que a gente realmente consiga acessá-las assim com pureza, né? Então, assim, isso é uma coisa também que está nos atingindo, né? Que é essa malícia do homem branco e uma malícia que é em todos os contextos, né? É uma malícia sexual, é uma malícia intelectual, é uma malícia emocional, enfim, todo esse sistema também traz, né, dessa individualização, né, dessa massificação, uma competição assim que é bem adoecedora para todos nós, né, das relações todas, sejam relações de amizade, relações afetivas, de trabalho, né? Então, assim, é bem dolorido, foi muito dolorido um processo de estar, né, na cidade, de sentir tudo isso e as pessoas é, confundirem, né, o que você está sentindo enfim, tirarem conclusões assim que estavam abertas, que podem ser simples, né? Ou também acontecer das pessoas acharem ruim de você brilhar por ser quem é, assim, né? Quem se é. E aí a luta de tentar mostrar assim, todos nós temos esse brilho. Então, se você não encontrou, não é porque você não tenha, é porque a sua essência está escondida, sabe? Todos nós somos únicos, assim, e temos uma experiência única na vida e temos e temos algo a contribuir que só nós podemos, do jeito que nós podemos fazer, né? E isso é muito interessante. Por exemplo, nós podemos ter os mesmos ingredientes para uma comida, né? Os mesmos, mas eu vou fazer de um jeito e você vai fazer de outro e os sabores vão ser diferentes, sabe? Não vai ser igual. E isso sabe, é arte. Então, essa massificação também da comida, para mim, é muito triste também, sabe? Você encontrar um alimento que é igualzinho, assim, as pessoas que estão trabalhando ali, não importa, a energia delas é morta ali, vai sair o mesmo prato, o mesmo hambúrguer, o mesmo gosto sempre, assim, é uma coisa que eu acho, assim, meu Deus, né, e se isso É fosse triste. liberto, é, nós todos teríamos casas completamente diferentes, seria uma coisa, assim, criaríamos nossos próprios, enfim, utensílios e teria o nosso toque tudo, né. E a possibilidade existe disso acontecer, né? Mas foi criada uma narrativa que nos molda e que nós estamos presos a ela, assim, como se não estivesse, né? Então, assim,
A primeira coisa é essa autoconsciência, né, de que é possível. E aí você realmente buscar ser aquilo e saber que a sua energia, ela possibilita isso, né? Porque muitas pessoas ainda não conseguem perceber o poder que elas têm quando elas liberam essa essência, né? E aí, assim, eu acho que as pessoas que sentiram um pouquinho, é claro que eu também estou nesse caminho, né? Eu acho que todos nós estamos aqui para esse caminho, para errar, mas para ir nessa direção. E o que eu sinto um pouco com relação a isso é tão vibrante, é tão bonito, as coisas quando você está fazendo com energia, elas vão fluindo, né? As pessoas vão se conectando, pessoas que, assim, de uma forma, assim, que parece que não existem coincidências, e não existem mesmo, né? Você vai percebendo, assim, que existe uma energia que vai fluindo para que os caminhos se abram quando você realmente está aberto a isso, sabe? Quando você acredita nisso, quando você começa a acreditar na sua palavra, quando você começa a acreditar no seu pensamento, realmente vão fluindo e você vai encontrando as pessoas que tem que encontrar, você vai conquistando aquilo que tem que conquistar, o seu espaço, né? Seu espaço que só você cabe ali, sabe? Com certeza, essa massificação a gente vê em tudo, né? No comportamento, nas escolhas, no lado profissional, tudo a gente está há muito tempo colocando nesse lugar de padronização. E isso é muito prejudicial, né? É um processo de matar a cultura, de tornar tudo igual, de certa forma querer controlar tudo, querendo que tudo seja previsível. E o quanto a gente matou o nosso espírito nesse processo, né? E agora a gente está precisando fazer todo um caminho de cura, e a cura é uma coisa já do berço da cultura indígena, né? A cura está na cultura, faz parte da cultura. A gente se desconectou disso, inclusive, né? Passamos um tempão olhando para terapias e coisas assim, como só quem tem problema que precisa dessas coisas. E se desconectou da necessidade de se expandir, de evoluir e de cuidar do seu mundo interior, como se quem cuida do mundo interior são os fracos, porque precisam de ajuda. E não, né? A gente se desconectou até disso, assim, a gente foi se matando, né? De certa forma, porque é o que você falou, quando a Exatamente. gente não está conectado com E eu acredito essa que força de vida, a gente está se matando. exatamente. E eu acredito assim que fraqueza real é você não sentir, sabe? Eu desconfio das pessoas que não adoeceram tanto, estando inseridos tanto nesse contexto, né, desse sistema, assim. Porque ao sair, né, e estudar no mundo não indígena, o adoecimento foi certo, assim. Realmente precisei de ajuda, inclusive, e tal, e assim, a gente não tem que ter medo disso, porque a gente está vivendo um sistema adoecedor, né? Sim. E a gente tem que ter consciência disso, e eu acho realmente que essas pessoas são muito fortes, porque são pessoas que não se insensibilizaram, né? Não se fecharam em máscaras, não endureceram assim a sua alma, né? Estão sentindo tudo isso e estão lutando ali. Agora, as pessoas que realmente se enrijeceram e não querem olhar para o outro, é muito mais fácil isso, sabe? Assim, é muito menos dolorido, menos trabalhoso, né? Você olhar para o outro e sempre se doer, né, pela condição de uma miséria, um ferimento, e diante de um contexto que está te pedindo todo o seu tempo e energia para você conquistar e para você ter dinheiro, e você não dá atenção nem para os seus próprios familiares ou para uma criança, ou como você falou, para um mais velho que tem a sua história ali, tem a sua essência, porque conhecer a sua essência, né,
é conhecer também o seu passado, né? É conhecer quem foram as gerações que te trouxeram a esse mundo, né? Qual foi a história delas? Porque a história delas é sua história também. Então, essas pessoas não estão abertas nem para si, né? Antes de tudo, elas tiraram, assim, mataram a si mesmas e foram indiferentes a si mesmas, né? Elas foram indiferentes à sua própria história, assim. E aí, naturalmente, elas vão ser indiferentes à história dos outros, né? Porque Com antes de certeza. você ser cruel com alguém, você é cruel consigo mesmo, né? É por isso que eu acredito que o povo indígena, ele tem muita tranquilidade ao lidar com as pessoas também, que têm um pensamento muito indiferente, né? Eu não tiro a razão das pessoas, dos ativistas, que têm muita raiva com relação a isso, porque eles também sofreram muito e devolvem com essa raiva, né? Mas os povos indígenas, nós, de uma forma geral, não temos essa raiva, apesar de todo, né, o massacre, de todo. E isso não quer dizer que nós somos indiferentes e não estamos lutando também, porque é diferente, né? É diferente você aceitar, né, uma opressão por, por simplesmente não acreditar que consiga lutar, né? Ou você realmente ser um pouco tolerante com aquilo por perceber que o outro está se matando primeiro e que ele é tão vítima dele quanto está fazendo, né, nós vítimas dele também. Então, assim, de tentar levar essa compreensão para essa pessoa. Mas também não tiramos a razão das pessoas que devolvem também toda a opressão com muita raiva, assim, né? Porque a gente sabe que no contexto que a gente vive, né, as vidas negras, as vidas LGBTs, indígenas, elas sofrem muito. Então, essa devolutiva também de raiva, ela é algo que está fazendo uma proteção, né? Eles estão fazendo uma proteção. Mas para nós entendemos esse processo de que, por exemplo, quando me falam assim, vocês estão correndo risco e tal. Não, todos nós, a vida está correndo risco. Não é uma questão de você ser aliado para proteger os povos indígenas. É para você se proteger. Não entenderam ainda. É a proteção da vida na Terra, sabe? O que está em jogo aqui é muito além, sabe? Você tirar o equilíbrio da Terra, destruindo um bioma, você achar que isso não vai te afetar de alguma forma, você matar um povo inteiro, você achar que isso não te afetou de alguma forma como ser humano, sabe? É assim, simplesmente absurdo para nós. É um pensamento absurdo, Não dá nem para sabe? entender como que Porque chega nesse ponto, né? Num pensamento desse. Porque para vocês é tão óbvio essa conexão que não dá para entender como que vocês chegaram nisso, gente. assim, eu tô tentando ainda, sabe? Tô estudando muito e foi parte do meu processo, assim, para para atuar e para falar também. E também para, inclusive, é tão forte isso que vocês criaram, porque assim, é um pensamento que perpassa um inconsciente coletivo de uma forma tão poderosa que em muitos momentos, por exemplo, na minha adolescência, eu cheguei a pensar, será que realmente nosso pensamento é atrasado? Será que nós não somos respeitáveis, belos? O que está acontecendo? Né? Então, assim, é um inconsciente tão poderoso que foi criado, dessa energia, assim, que para você romper, é por isso que as pessoas também ficam paralisadas, né? A gente fica paralisado na nossa própria vida, assim, porque é realmente poderoso esse pensamento que você cria, né? E é uma coisa simples para as pessoas entenderem como que é isso, é assim, né? No mundo não indígena, para trazer um pouco para vocês o que é essa questão das energias. É você, por exemplo, eu e você temos um produto
e eu vou conseguir vender esse mesmo produto por R$ 5 e você vai vender a mesma coisa por 5.000. E isso acontece diariamente. Mas por que que isso acontece diariamente, assim? Porque a minha energia, as pessoas sentiram aquela minha energia e não vão dar mais do que aquilo. E elas sentiram a sua energia e vão dar muito mais no mesmo produto. E isso acontece sempre, assim, no mundo de vocês, assim, porque as pessoas vão sentindo a energia que você emana de insegurança, de, enfim, você se sentir menor, do seu medo. Tudo isso transpassa algo que vai além da racionalização. As pessoas sentem. E existe um grupo que elas colocaram nesse lugar de insegurança, de insuficiência, né? Por exemplo, com nós indígenas, eles tentam colocar a gente sempre nesse lugar, né? Os negros também, as mulheres também, né? De você, não, você tem que se sentir menor simplesmente porque você é mulher e ponto, Praticamente o único que é sabe? valorizado é o homem heterossexual, heteronormativo e branco. O resto tudo Exatamente. acaba entrando numa caixa de opressão de alguma forma. Exatamente, de inferioridade. E aí, isso para você fazer esses rompimentos e para você entender isso também, né? De qual lógica foi construído. Porque há um pensamento inteligível ali de justificativa disso, né? Por Sim, exemplo, implicitamente, eles estão falando assim, vocês não têm a nossa tecnologia, portanto, vocês não são tão evoluídos quanto nós, por exemplo, né? Então, eu fui estudar um pouco de como foi feito, né, esse avanço tecnológico tão grande do homem branco. Esse avanço tecnológico do homem branco foi feito pela escravização massificadora de outros povos, né? Então, é muito fácil você conseguir várias tecnologias quando um manda e o outro obedece, um vive e os outros sobrevivem para criar aquilo, né? As pessoas, elas não estão vivendo, elas estão simplesmente sendo mandadas por pessoas que querem coisas e criaram esse sistema para ter e ter e ter. Então, para nós, isso não existe, né? Para nós, assim, tudo era reunido e debatido em conjunto. Então, para você ter uma única decisão, demorava, das coisas mais simples, demoram muito, né? Porque você conversa com todo mundo. Você vai pedir diferentes opiniões. Só que também, depois daquilo, a forma como isso vai ser aplicada tende a ser mais justa, né? Tende a trazer uma distribuição mais justa, porque começa justo, né? Então, assim, conseguir toda essa tecnologia dessa forma é mais fácil, né? Porque você está obrigando outras pessoas a criarem isso para você de uma forma, enfim, desordenada e sem equilíbrio. Mas também depois você vai pagar por tudo isso, né? Por todo esse sistema. E aí você percebe que não é um sistema inteligente, né? Não é um sistema justo, não é um sistema é equilibrado, autodestrutivo, né? né? É um sistema que se destrói. Exatamente, exatamente, exatamente. É muito louco isso mesmo. E eu fico pensando, né, o que mais que a gente pode fazer? Tudo começa, claro, com o ganho de consciência, né? Como você mesmo falou, a gente precisa ampliar nossa consciência para enxergar as coisas, para a gente se reconectar com a gente, para que a gente possa, através da nossa cura, né, parar de enxergar tudo através do olhar da dor e começar a enxergar o que a gente pode fazer então, porque a gente, beleza, somos vítimas desse sistema opressor, que nem falaram aqui, sim, mas também somos criadores desse sistema, não somos só vítimas, porque senão fica sempre alguém criou aí, então resolva. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou vítima aqui junto. E o que eu sempre trago, né, é que a gente precisa dar as mãos e deixar de pensar que a desigualdade, eu sou contra a desigualdade, quem tem que resolver isso é o governo. Eu sou contra o preconceito, quem tem que resolver isso é quem é preconceituoso. Eu sou contra essas coisas erradas, mas eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos tudo a ver com isso. Porque a gente criou isso, né, junto, através da nossa própria desordem interna, da nossa desconexão interna. E a gente precisa trazer a micropolítica, né,
no nosso dia a dia, o que, que eu posso fazer. Eu não posso ficar esperando a empresa ou o governo fazer alguma coisa. Eu posso ajudar nessas coisas? Posso, mas isso leva tempo. São coisas que exigem uma boa mobilização em massa. Né? O que, que eu, no meu mundinho, já posso fazer com os meus hábitos de consumo, com o meu impacto na natureza, com as empresas que eu estou escolhendo comprar produtos, com a minha conexão com a natureza, de que forma eu posso mudar os meus hábitos, né, aqui na minha micro universo, ao invés de só esperar que o macro universo resolva as coisas, né? Porque senão a gente tira a responsabilidade do nosso colo e se coloca numa posição passiva das coisas serem resolvidas, né? E aí não sai do lugar. Exato. Eu quero mandar um abraço aqui para minha parente Apurinã, que está acompanhando Ah, aqui, todo mundo. Ao Iri. bem-vindos. Então, não existe neutralidade, né? Quando você se cala, você dá voz para o algoz, né? A energia de quem se paralisa fortalece quem está oprimindo, né? Você empresta a sua voz quando se cala pro algoz, assim. Então essa neutralidade não existe, né? E mas eu entendo também que as pessoas, elas se sentem impotentes, né? Eu muitas vezes me senti impotente. Em muitos momentos eu me sinto tão pequena diante disso, né? Diante de tudo que está acontecendo. E eles querem que essa sensação prevaleça, né? Então, é compreensível esse sentimento. Mas nós temos que romper ele, né? Nós temos que avançar sobre ele, porque ele não é real, né? Todos nós temos uma potência muito grande, né? De fazer, de modificar. Só de estar falando com vocês aqui, de estar falando com isso tem uma energia tão grande que volta, né? Tudo no universo, essas energias voltam como ondas. Então, nós estamos aqui porque nós resistimos, né? E tudo que nós conquistamos foi através de muita luta. Então, achar que. E para mim, assim, é uma vergonha, seria uma vergonha não dar continuidade à luta dos nossos ancestrais. Eu não quero fazer parte de uma geração que não fez a história, que não atuou na história, que passou pelo mundo sendo passado, sabe? Inerte diante de tudo que aconteceu. Então, assim, sentindo isso, eu me entristeço um pouco diante dessa geração, mas eu sei que existem outras pessoas e quando eu encontro, e sempre vou encontrando outras pessoas que querem o mesmo, que sentem o mesmo, isso dá muita esperança, né? Porque eu não estou só, você não está só, a gente está buscando esse caminho e tem muitas outras pessoas, né? E esse é um processo de conscientização, porque muitas pessoas ainda nem se conscientizaram de tudo aquilo que elas podem, de toda a potencial, toda a opressão que elas mesmas vivem, né? Por exemplo, muitas vezes eu encontro algumas pessoas que falam que a mãe foi pega no laço, né? Que a avó, na verdade, sempre é avó, o bisavó foi pega no laço. E elas contam isso sorrindo, sabe? Como se fosse algo assim, bom, eu sou descendente de indígena como você, e a minha bisavó foi pega no laço. E não, né? Não tem nada feliz nisso, né? Não, ninguém conta assim, a minha bisavó sofreu um estupro e aí eu vim no mundo por causa disso. Né? E foi isso que aconteceu com as mulheres indígenas, foi isso que aconteceu com as mulheres negras, é isso que acontece ainda hoje, né? Esse abuso das mulheres, as mulheres como se fosse algo simplesmente para procriação, com direito também ao desejo, à felicidade, né? Às escolhas, como se elas tivessem que ser escolhidas e estarem felizes por isso. Né? Muitas vezes algumas dessas pessoas falaram assim, e era ela era selvagem, ela era muito brava, né? Como se
ela tivesse que aceitar tudo isso feliz por ter um homem branco que tá ali com ela e que quis fazer filhos com ela, sabe? Ter uma família com ela. Então ela tem que ficar feliz por aquilo. E não pensam na monstruosidade que foi isso, né? De um estupro, enfim, ela sofreu cárcere privado, sofreu todo tipo de abuso, provavelmente o povo dela, a aldeia dela foi exterminada, e as pessoas estão cegas para isso, estão cegas. O povo brasileiro está cego para a sua própria história, né? Com certeza. Eu fico pensando, né, para quem se sente tão distante disso, né? O que a pessoa pode fazer, além de se trabalhar, de expandir sua consciência, de buscar essa reconexão com a natureza, de buscar ler sobre a sua própria história, né? Se informar sobre a sua própria história, o que mais, né, que a gente pode fazer. Mas acho que é isso, a gente precisa se unir para pensar o que a gente pode fazer, né, em conjunto, para ajudar nessa cura do todo, né? Nessa cura individual e do todo, porque uma coisa tá junto com a outra, né? Para que a gente ainda consiga, né, salvar o planeta, salvar a vida, salvar a Terra, recuperar essa conexão, para que a coisa sobreviva, né? E sobreviva de uma maneira bonita, né? Não se destruindo como tem acontecido tanto, né? É uma luta do micro mesmo, né? A gente tem que entender a potencialidade da nossa própria vida e atuar nela, fortalecendo mesmo as nossas raízes, as nossas forças e nos curando, né? Então, nos curando, nós já ajudamos. E isso vai expandindo para as outras áreas, né? E buscando, né, essa integralidade. Porque nós somos seres artísticos, todos. Não é ele que é artista e eu sou outra coisa. Não, todos nós somos seres artísticos, todos nós somos curandeiros, todos nós somos seres políticos. O sistema tenta deixar você longe, né? De, não, eu não me envolvo com política, né? É, eu não consigo atuar na minha própria cura, eu não sou artista. Então, esse tipo de pensamento, a gente se desintegra, né? A política faz parte da nossa vida, ela é muito importante, né? Então, a atuação de comunicação, a comunicação faz parte, você comunicar aquilo que você acredita ser injusto, comunique isso, aprenda a comunicar isso, né? Aprenda a colocar a sua... dê a voz àqueles, né, que lutam, aquelas pessoas que estão realmente precisando desse fortalecimento, né? Porque nós todos estamos precisando, é uma luta conjunta, né? E aí sentir isso, né? Porque eu quero muito chegar a um ponto, eu não sei se eu vou chegar, mas eu quero muito chegar a um ponto, porque nós, povos indígenas, a gente sente o pertencimento de um povo. Mas eu não senti isso com o povo brasileiro ainda, sabe? O único momento que eu tive um resquício disso foi num jogo de futebol. Mas num jogo de futebol é tão ínfimo, é uma coisa tão, sabe? Assistindo a seleção brasileira, assim, eu queria sentir com o povo brasileiro o que eu sinto quando o meu povo, essa sensação de pertencimento. Nós temos diferenças muitas, né? Nós temos pensamentos completamente diferentes, mas tem que ter algo que nos une, sabe? Como povo, assim, e já tem, porque nós nos reconhecemos como brasileiros, né? Mas para isso acontecer é preciso ter orgulho das nossas raízes indígenas e negras, da nossa cultura riquíssima, né? Cuidado com a nossa biodiversidade, única no mundo e tão rica, né? Então, eu gostaria muito de um dia ter essa sensação de que assim, nós temos realmente orgulho de ser brasileiros, né? E não aquele orgulho que fica olhando para a Europa ou para a América do Norte e desejando aquilo que não tem a ver conosco de verdade, né? Esse Brasil com Z que idolatra a bandeira americana. Eu acho que nós temos que respeitar todos os povos, né? Porque todos eles têm algo a contribuir, todos nós, como todos nós temos algo a contribuir, nós temos nossas potencialidades individuais
E temos também as nossas dificuldades, todos têm, né? Todo povo, todo indivíduo tem. Então, mas eu acredito que nós temos algo único, né? O povo brasileiro tem algo único, assim, que é belo, dessa alegria. E a gente pode potencializar o nosso melhor, mas o que a gente está vendo nesse momento é a potencialização do pior que existe no povo brasileiro, né? Porque Só no povo isso brasileiro, na pode acontecer. humanidade. E os líderes, exatamente. Os líderes têm um poder muito grande, né? Que eles são um espelho, uma representação, e as pessoas olham isso, né? As pessoas acabam vendo aquilo como um exemplo, né? E o que a gente está vendo de ter uma pessoa como líder na nação, assim, tão maléfica, assim, tão repugnante, é que a gente está vendo o pior do povo brasileiro. Mas eu sei que a gente não é isso também, né? Eu sei que existe, porque a gente não pode negar, e é bom que veio, porque para a gente, se tem um momento que nós precisamos expurgar esse momento e olhar e falar assim, nós somos racistas, nós somos machistas, as mulheres estão morrendo, esse governo está potencializando toda essa maldade que aconteceu e que está acontecendo, que faz parte da nossa história. Vamos parar de negar a nossa história, vamos parar de negar a colonização, a escravidão, a ditadura, né? Vamos olhar para a nossa história e reconhecer os nossos erros históricos, né? É importante fazermos isso como nação. E aí, esse momento, essa pessoa traz isso, né? Escancarado, assim, não tem como fugir. A gente viu toda a maldade que existe, né, entre o povo brasileiro, a gente está vendo, assim, toda a repugnância e desse falso cristianismo, porque quando eu leio sobre Cristo e o que ele fez, não é isso, né? Não é isso que eles mesmos estão pregando, assim, que eles levam. Então, assim, esse cristianismo inquisidor, né, que quer ferir o outro, que quer matar, que quer aprisionar, pelo menos não foi isso que eu conheci, né? E toda essa maldade que é sistemática, né, desse padrão de morte que eu tendo sempre a falar que é um pensamento de morte, né, que ele vem e quer tirar toda a sensibilidade que vem dessa força feminina, né, de vida mesmo. E é por isso que as mulheres estão sendo muito massacradas, é por isso que os povos indígenas, que têm a ligação com a terra, que é a força feminina geradora de vida, então parece que é um ódio a tudo que é vida, que é tudo que é criado, que é criatividade, que é sensibilidade, né? Porque a força feminina traz muito isso, né? A intuição, né? A fertilidade, a criatividade, enfim, a abundância, porque a vida é diversidade, né? Com A certeza, morte é que não é. com certeza. É isso, a gente se reconectar cada vez mais, buscar no nosso micro-universo, né, a nossa mudança, a nossa reconexão, o que a gente pode fazer, entendendo que essa luta é uma luta de todos nós, não é uma luta dos povos indígenas, é uma luta pela humanidade. Tá tanta coisa vindo para a superfície nessa fase que eu acho que está muito fácil acessar a desesperança, até de estar humano, de ser humano e de pensar. Às vezes eu tô super trabalhando, mas tem dia que eu também sinto essa desesperança e falo, meu Deus, será que tem jeito ainda, gente? Será que a raça humana ainda tem jeito? Ainda tem dia que bate um desânimo mesmo. Daí a gente fala, não, vamos lá, tudo bem, hoje é meu dia de desânimo, no dia seguinte vamos levantar e vamos para a luta de novo. Procurar despertar a consciência das pessoas para a gente fazer o nosso papel aqui, trazer essa conscientização em relação a tudo que acontece, para a gente acessar o nosso coração, o nosso sentir, porque esse é o caminho no momento para a gente se reconectar, né, com o todo e salvar a humanidade, salvar o planeta, salvar a natureza, não só os povos indígenas, somos todos um. Nos salvar, né? Exatamente, salvar a todos nós. Gratidão, querida. Foi maravilhoso. Nosso tempo tá certinho, tá quase acabando. Auíri, Obrigada. muito obrigada. Auíri. Tamo junto. Gratidão, gente. Sigam o perfil dela. Você posta vídeos fantásticos de conscientização sobre assuntos sérios,
sobre coisas que podem ser feitas nesse momento diante dessa situação de fragilidade para todos nós com o coronavírus. Precisa de apoio, sim, pela falta do apoio do Estado, apoio financeiro, inclusive, é importante para que os recursos cheguem, para que o acesso à saúde chegue até vocês. A gente está aqui na cidade, tem esse acesso mais fácil. É importante que a gente não pense só no nosso lado por conta de medo, de escassez, e a gente compartilhe o que a gente pode, né, para ajudar o todo, porque se a gente só pensa na nossa individualidade ali, a gente não ajuda o todo, né? Tá na hora de parar de querer guardar só para mim, porque eu tenho tanto medo de ficar sem que eu não penso na pessoa que está aqui do lado, para a gente fazer esse movimento unidos, né? Esse movimento conjunto. Willy. Eu queria falar para vocês seguirem a PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E também eu tô com um projeto novo no canal do YouTube, vai o link na bio para quem tiver interesse de saber mais de cultura indígena, resistência. Eu vou estar lançando alguns vídeos lá. Maravilha, É eu vou colocar nativo o essa nome do live canal, mas tá o link também. lá na minha bio. Sim, então eu vou colocar essa live lá no YouTube para compartilhar com mais pessoas, que muita gente ouça esses papos, essas lives maravilhosas que você tem feito com várias pessoas, para a gente expandir cada vez mais nossa consciência e se conectar com a importância desse assunto. Obrigada, querida, gratidão. Um dia maravilhoso para você, muita luz para você, para todos aí que moram ao seu lado e para todos nós. Gratidão, gratidão a todo mundo que acompanhou aqui, que mandou mensagens aqui de apoio, de carinho. Gratidão. Gratidão, querida. Beijos. Tchau, tchau.